Ao iniciarmos este estudo, talvez você esteja se perguntando: o livro de Deuteronômio aborda tantos temas teológicos importantes. Por que dedicarmos uma semana para o estudo da questão dos estrangeiros que viviam em meio ou junto ao povo de Israel? Pode ser para nós que vivemos num país livre e continental como o Brasil, o assunto possa parecer não relevante. Porém, nós estamos lidando cada vez mais com essa questão dos refugiados estrangeiros e das comunidades estrangeiras que vivem entre nós. E mais do que isso, a Igreja Adventista do Sétimo Dia está presente em todo o mundo, em mais de 200 países, com mais de 20 milhões de membros. E toda essa comunidade está imersa em quase 200 de países que vivem conflitos, guerras, processos de migrações humanas, conflitos étnicos, os mais variados possíveis. E a igreja está imersa em todo o mundo nessa situação. Nossos irmãos ali essa semana estão estudando essa mesma lição. Tanto nos países que estão passando por conflitos, como nos países que estão recebendo os nossos irmãos que estão sofrendo, passando por essa situação. Assim, é muito relevante nós estudarmos para extrairmos algumas lições para nós hoje, daquilo que nós encontramos no livro de Deuteronômio. Quais foram os motivos apresentados por Deus nesse livro a Israel para termos que amar os estrangeiros? O primeiro grande motivo foi: Deus ama o estrangeiro, aquele que vive longe da sua pátria. O Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, e Ele governa o universo com justiça. Foi o pecado, um intruso, que provocou a injustiça social nesse mundo. Mas Deus demonstra sempre, através da Escritura, do seu cuidado, o seu atendimento às necessidades básicas daqueles que são estrangeiros em terras distantes. O interessante é que no capítulo 10 de Deuteronômio, que é o foco do nosso estudo dessa semana, antes de ordenar-lhes que amassem os estrangeiros, o Senhor introduz o capítulo apresentando-lhes alguns motivos, lembrando-lhes algumas coisas. Deus lhes lembra, em primeiro lugar, de que o chamado para servi-lo de forma suprema incluía amar outras pessoas como uma expressão do amor a Deus. Jesus lembrou também disso aos líderes do seu tempo. Em segundo lugar, Deus lembrou a Israel de que logo após a aliança do Sinai, eles haviam quebrado a aliança com ele. Como um símbolo dessa quebra de aliança, Moisés havia lançado ao chão as 2 tábuas escritas com o dedo de Deus, contendo os 10 mandamentos. Porém, o Senhor não os rejeitara, os perdoara. Ele ordenou que Moisés preparasse outras 2 tábuas, e nelas escreveu com o seu dedo os 10 mandamentos novamente. Deus mantivera e renovara a sua aliança com ele. Então eles deviam entender que possuíam prova suficiente do amor de Deus para com eles. Em terceiro lugar, o Senhor lhes disse: vocês precisam circuncidar o vosso coração. A circuncisão era um sinal exterior da aliança de Deus com Abraão e a sua descendência, de que eles seriam o povo de Deus, serviriam ao Senhor, preparariam o mundo para a chegada do Messias. Porém, Deus lhes disse: vocês precisam de circuncidar não a carne, mas o coração. Era a circuncisão do coração, da sua mente, das suas afeições, do seu amor que eles mais necessitavam. Ou seja, o servissem de todo o coração, de toda a sua alma. Deviam ter a lei de Deus escrita em sua mente, em seu coração. Eles já estavam circuncidados na carne, mas necessitavam de uma circuncisão espiritual. Interessante que
essa mesma figura de linguagem é utilizada em todo o Novo Testamento. Para Israel espiritual, a Igreja de Deus, que vive na nova aliança, o batismo, diz Paulo, substituiu a circuncisão, agora como um símbolo espiritual, da circuncisão espiritual, da lei de Deus escrita no coração dos seus filhos. Em quarto lugar, Deus lembrou Israel de que assim como ele os amava, eles deviam também amar os desamparados, os pobres, necessitados, os estrangeiros que viviam entre eles. Essa era uma das obrigações da aliança que o Senhor lhes propunha. O segundo grande motivo pelo qual eles deveriam amar aos estrangeiros era: vocês, lembrem-se, foram estrangeiros lá no Egito. A descendência de Abraão havia peregrinado em terra estranha. Havia sido afligida com violência, com abuso, com escravidão. Eles deviam se lembrar daquilo que haviam sofrido. E a diferença entre a experiência que tiveram no Egito e que agora teriam em Canaã. Mais ainda, Israel deveria ser uma luz para as nações. E no trato com os estrangeiros, eles deveriam demonstrar ao mundo a diferença entre os deuses pagãos e o verdadeiro Deus, o seu caráter, a sua moral, o seu relacionamento com as pessoas. A bondade para com os estrangeiros deveria ser um poderoso testemunho quanto ao caráter de Deus. Assim é que a ênfase de Deus, que nós estudamos a partir de quarta-feira, é a apresentação do terceiro motivo pelo qual deveriam amar os estrangeiros. O terceiro motivo era: devido ao caráter do Deus de vocês, precisam julgar aos estrangeiros com justiça. Conquanto Israel fosse uma nação escolhida e houvesse diferenças entre eles e os estrangeiros no que diz respeito aos serviços religiosos, na questão dos direitos humanos, os estrangeiros deveriam ser tratados com a mesma imparcialidade, com a mesma justiça com a qual os israelitas eram tratados. Na história da humanidade, não importa o país, a época ou a cultura, a realidade permanente nesse mundo de pecado é que os pobres, fracos, rejeitados, estrangeiros, refugiados, quase nunca obtêm a justiça a qual outros têm acesso. Assim é que Deus desejava que no antigo Israel todos fossem iguais perante a lei. Não deveriam haver também marginalizados sociais. Todos deveriam ser julgados de acordo com os princípios do caráter de Deus. Os profetas do Velho Testamento advertiram várias vezes em seus escritos aos israelitas quanto à maneira pela qual eles oprimiam os estrangeiros, aos pobres, aos necessitados. Os rituais de santidade nada valiam para eles, a menos que eles amassem ao seu semelhante e principalmente aos estrangeiros, aos necessitados, aos órfãos, às viúvas. Como iriam apresentar a mensagem da vinda do Messias ao mundo, tratando tão mal aos estrangeiros que viviam entre eles? A partir de quinta-feira, nós aprendemos que a religião pura diante de Deus, qual é? Primeiro, tratar com dignidade e respeito as pessoas. A grande preocupação de Deus está relacionada à dignidade do ser humano. Em segundo lugar, deveriam ter misericórdia para com os pobres, fracos e estrangeiros. Em terceiro lugar, deveriam pagar prontamente o salário digno para os trabalhadores. Em quarto lugar, deveriam ter paciência com os endividados. Não se deviam valer da sua situação para explorá-los. Aliás, oprimir alguém quando ele está em dificuldade, prevalecer-se disso, é considerado por Deus como um pecado grave, em toda a Bíblia. No Novo Testamento, Tiago lembra-nos que para aquele que está na fé, amar a Deus é a expressão máxima da obediência à lei divina.
O Senhor requer de nós o conhecimento, mas, acima de tudo, a prática da fé através de boas obras que justifiquem a nossa profissão de fé. Quem faz acepção de pessoas, para Tiago, comete pecado e é tido por Deus como um transgressor da lei. E por isso ele diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Na nova aliança, a lei de Deus é escrita em nosso coração. O caráter de Cristo, os princípios do seu reino, passam a moldar a nossa maneira de viver. E assim aquilo que Jesus fez por nós na cruz impacta a nossa maneira de tratar as outras pessoas, inclusive os estrangeiros. Enfim, a história do cativeiro egípcio para Israel está escrita no livro de Deus para o nosso ensino, para a posteridade, a fim de que seja para nós um símbolo, um tipo da redenção e da salvação que nós obtivemos em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Todos nós somos estrangeiros peregrinos neste mundo de pecado. Assim, todos nós somos libertos por Cristo Jesus. E todos nós somos irmãos, membros da mesma família de Deus. Todos nós caminhamos para o mesmo lugar, para a Canaã celestial. Todos nós temos um celestial destino. Que o Senhor nos bendiga, nos inspire, nos ajude, para que amemos ao nosso próximo, que aprendamos a amar os estrangeiros e trabalharmos com eles, que sejamos uma mão ajudadora nas mãos do Senhor, para podermos minorar o sofrimento desta pobre raça humana. Que o Senhor nos abençoe, nos bendiga, hoje e sempre.